Bueno, gente, então agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver as outras funções orgânicas. No total a gente vai ver 10 funções orgânicas, certo? Agora, o que eu vou mostrar para vocês? Uma coisa principal. Como que a gente faz a identificação só dessas outras funções orgânicas? A gente viu álcool e fenol, né? As duas a gente viu também a identificação do grupo funcional e vimos como que se dá os nomes. Para as outras funções, por enquanto, a gente vai ver só a identificação. Vamos deixar a questão de como se dá os nomes e tal um pouco mais para frente, certo? Então, o que é essa aula de hoje? A aula número 14 é a identificação das funções orgânicas. Bueno, então, aqui eu estou mostrando para vocês todos os grupos funcionais das outras funções orgânicas, né? Então, álcool a gente já viu. Então, quando que é um álcool? Quando tem um OH ligado num carbono saturado, sem ligações duplas. Quando que é o fenol? Quando tem o OH ligado numa cadeia aromática, né? Tipo no benzeno, certo? As outras funções agora. Então, a gente tem uma função orgânica, um tipo de compostos orgânicos que são chamados de aldeídos. Quando que eu reconheço que é um aldeído pela sequência de elementos? É quando tem um carbono com uma ligação dupla com oxigênio e ligado a esse carbono, obrigatoriamente tem um H, tem um hidrogênio. Então, dica, os aldeídos eles estão sempre nas pontas das cadeias, sempre nas extremidades, porque nesse H a cadeia termina, né? Em muitos casos, o aldeído ele aparece assim, ó, CHO, né? Porque é a ordem desses elementos ligados. Então, nesse carbono tem um H e uma dupla com o oxigênio. Tem que cuidar para identificar o aldeído assim. Depois a gente vê exemplos. Depois, um outro grupo que a gente tem é o grupo das cetonas, né? Então, a acetona, aquele removedor de esmalte, ele faz parte desse grupo de compostos, dos grupos das cetonas. Como que eu identifico que é uma cetona? Quando tem também uma ligação C dupla com O, e dos dois lados eu tenho sempre um grupo com carbono, né? Então, cetona CCC, tem sempre carbonos do lado desse C dupla O, né? Desse ligação C dupla com O. Um outro grupo funcional são os ácidos carboxílicos, né? São ácidos, são compostos orgânicos ácidos, tipo vinagre. O vinagre é um ácido carboxílico, que é o ácido acético. Tá? Então, quando que eu reconheço que é um ácido carboxílico? Quando tem a ligação do C, uma dupla com um O, e do lado tem um grupo OH. Então, logo, cuidado para não confundir com álcool. Ó, esse OH está ligado num carbono com uma ligação dupla com O. No álcool, o OH está ligado num carbono simples, que não tem ligação dupla, muito menos com o oxigênio. Os ácidos, às vezes, eles vêm escritos de uma forma mais resumida assim, COOH. Tem que cuidar, que é essa sequência. O C está ligado a esse O, e esse outro O está ligado a um H. Às vezes vem escrito dessa forma resumida. Uma outra função orgânica são os éteres. Né? Os éteres normalmente são anestésicos. A pessoa molha eles no papel, num guardanapo, a pessoa cheira e desmaia. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, quando que é um éter? Quando tem o oxigênio, entre dois carbonos. Né? Aqui tem um macete. Éter é uma cadeia heterogênea. Sacou? O O entre dois carbonos. Daí é um éter. Né? Então é essa sequência, se eu acho ela numa cadeia carbônica, aquela parte da cadeia carbônica ou a cadeia é um éter. É uma classe de compostos orgânicos chamados de éteres. Tem um outro que é parecido, que são os ésteres. Tá? Os ésteres, então, é o quê? Também é o O entre dois carbonos, só que um desses carbonos tem uma ligação dupla com o oxigênio. Certo? Então, notem que é bem diferente éter e éster. Certo? No éter, só tem o O entre dois carbonos. No éster, tem a ligação dupla com o O e um outro grupo de carbono do outro lado. Aqui vocês observem, por favor, que várias dessas funções têm isso daqui, a ligação dupla com um O. Tá? Várias funções orgânicas têm isso. Tá? Essa função
é chamado de grupo carbonila. Ó, aqui os aldeídos tem, cetona tem, ácido carboxílico tem e éster tem. Então, muitos alunos, eles gostam de procurar primeiro na cadeia se tem esse C dupla com O. C e uma ligação dupla com O. Se tiver, é porque vai ter alguma dessas funções. Vamos lá para as próximas funções orgânicas de identificação. Bom, gente, continuando com as outras funções. Então, a gente tem agora funções que aparecem o nitrogênio, né? São funções nitrogenadas, e uma outra só que aparece os halogênios, tá? Então, as funções nitrogenadas nós temos duas, as aminas e as amidas. Como que a gente identifica ambas? Muito simples, amina não tem bolinha. Vou repetir, amina não tem bolinha. Notem a diferença do grupo funcional das duas. As aminas têm o grupo nitrogênio ligado simplesmente a um carbono. Pode estar ligado a um carbono, a 2 carbonos ou até a 3 carbonos. As aminas, elas são o quê? Elas são substituições dos hidrogênios da amônia, que é o NH3, por carbonos. Então, a gente pode ter uma amina primária, uma amina secundária ou uma amina terciária. O que é isso? É quantos grupos de carbonos estão ligados no N. Aqui só tem um grupo de carbono ligado no N, aqui tem 2 e aqui tem 3. As aminas recebem essas classificações, certo? As amidas, o que tem? A gente também tem o nitrogênio, mas ele está ligado ao grupo C dupla com O. Então, por isso que eu disse que a amina não tem bolinha. Na amina, o N não está ligado ao grupo carbonila, ao C dupla O, né? Isso só aparece nas amidas, certo? Depois, mais para frente, a gente vai ver as amidas, elas são as formadoras das proteínas, tá? E a última função de identificação são aletos orgânicos. O que são aletos? Aletos são os halogênios, que é o flúor, cloro, bromo e iodo. Então, aletos orgânicos são compostos orgânicos que, ligados na cadeia carbônica, têm algum desses 4 halogênios: flúor, cloro, bromo e iodo. Então, essas são as 10 funções orgânicas que nós, vocês, todo mundo terá que identificar num composto orgânico. Próxima tela, um exemplo. Bueno, nesse exemplo, então, eu já deixei destacado onde estão as funções orgânicas, mas a grande dica para vocês acharem as funções orgânicas é primeiro olhar o quê? Os oxigênios, aonde que eles estão, ou os grupos com nitrogênio. Em volta deles vai estar as funções orgânicas. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um OH ligado num carbono simples, né? Um carbono que não tem ligação dupla, não tem nada disso. Então, essa parte da cadeia é um álcool. Aqui eu tenho um OH ligado ao quê? Ao benzeno, ao aromático. Então, essa parte da cadeia é um fenol. Aqui eu tenho um O entre 2 grupos de carbonos, então esta parte da cadeia é uma função éter. E aqui eu tenho o OH ligado num carbono com uma ligação dupla com O. Então essa parte da cadeia é um ácido carboxílico. É um ácido carboxílico. Assim a gente vai identificando as funções orgânicas. Um composto desse a gente diz que ele tem função mista. Quase todos os medicamentos são funções mistas orgânicas numa única substância. Certo? Feito, gente. Tem exercícios lá no portal. Grande abraço.